pessoal, bom dia a todos. Mais uma vez, mais uma vez aí, é um prazer enorme para a gente aí estar aqui falando um pouquinho sobre agronegócio e voltar a esses eventos presenciais aí, como falamos ontem, né? E não diferente de outros anos que a gente vem falar um pouco aí sobre projetos no agronegócio, né? Insistentemente a gente traz mais informações aí, porque é algo que de fato pode mudar o seu negócio nesse momento, né? Onde todo mundo fala sobre briga de mercado, buscar maior margem, rentabilidade, etc., né? Então a gente sabe que o agronegócio é uma possibilidade e uma oportunidade gigantesca. Uma oportunidade gigantesca aí para quem está buscando oportunidades, né? A gente está no estado do Rio de Janeiro, mas aqui a gente fala sobre o Sudeste de forma geral, né? O Rio de Janeiro é um estado também que, dependendo da região, tem a sua fortaleza no agronegócio. Então, trazendo um pouco de números aí, a gente está falando aqui na média aí de 5% dos números de instalações, que a gente está falando de 505 mil, mais ou menos, se eu não me engano, o último infográfico da Besolar, 505 mil unidades consumidoras, né? E onde 5% representa o agronegócio. Então, a gente tá falando de um mundo aí inexplorável ainda, né? E devido a isso, a gente trouxe algumas informações. A Edmond, a gente nasceu aí unido com tecnologia, né? Com soluções tecnológicas e financeiras. Então, para quem não conhece, convido aí a entender um pouquinho mais quem é a Edmond, que nós nos propusemos a fazer. E em parceria com a Agropermuta, nós fizemos e desenvolvemos aqui o programa Edmond Agro, que nós chamamos, tá? Então, é um produto fácil, né, e seguro, sobretudo, para o agronegócio, né, onde você tem a oportunidade aí de alavancar as suas vendas dentro deste segmento. E eu já vou direto ao ponto, porque o meu tempo aqui é um pouco curto, aí o PC aqui daqui a pouco começa a jogar a placa em mim aqui, ele vai ficar bravo, aí não vai dar muito certo não. Tá, então, eu já quero ir direto para o fluxo operacional, né, o que seria isso, enfim, como que a gente pode operacionalizar isso, e um pouco mais para o final eu detalho o que seria o produto, tá? Então, o integrador ele acessa o cliente, né? É sempre o B2B. Então, no meu caso aqui, eu como Edmond, eu não vou no cliente final. Então, esse produto ele é único e exclusivo para o integrador, para que ele vá vender ao cliente final, tá? Então, ele acessa ao cliente. O produto ele é pago em 3 anos. Ele é pago em 3 anos através de 3 parcelas. Como que é feito essas parcelas? Como que nós vamos estruturar esse pagamento? É via CPR financeira. No mercado hoje, no agronegócio, existe a CPR física. A CPR, para quem não conhece, é cédula de produto rural. Aí você tem a física e a financeira, tá? Então, esse produto ele é estruturado quando o integrador traz para nós a oportunidade. Enquanto está fazendo toda a parte de dimensionamento, projeto e tudo, a gente já está aqui fazendo a análise do produto por trás das cortinas, vamos dizer assim, nos bastidores, né? E essa análise, ela é resumidamente feita com RG, CPF, a matrícula do imóvel, tá? No caso da fazenda, que ele vai dar como garantia. Com essas 3 informações simples, a gente já consegue dizer ao menos sim ou não, né? O sim, ok, acho que a gente consegue seguir. E com a análise olhar, falou, não, aqui não tem jeito, não tem mesmo como ser feito. Então, após levantar toda a documentação, né, a gente tem aí o perfil aprovado ou não nos critérios, né, e uma vez aprovado, o cadastro vai para formalização. Então, essa formalização, o que seria? Seria exatamente a CPR financeira. Né? Então, e qual que seria o benefício aí para o produtor? A gente sabe que hoje esse mercado de agronegócio é um mercado que ainda existe uma certa barreira e confiança no que diz respeito à energia renovável. O pessoal sabe que tem que fazer, sabe que é importante, né? Mas existe essa barreira ainda. Então, por existir essa barreira, é um produto que
ele vai, depois de estruturado, a primeira parcela ele paga com 12 meses. Então ele não precisa colocar nada de dinheiro na frente, tá? Uma vez aprovado o crédito, foi aprovado, a gente faz todo o trabalho de formalização via CPR financeira, e uma vez isso feito, ele vai pagar a primeira parcela depois de 12 meses. Isso vai permitir que ele gere um fluxo de caixa positivo nesses primeiros 12 meses e pague a primeira parcela. Com essa economia que ele tem nesses 12 meses, de carência, vamos assim dizer, com essa economia ele já vai pagar mais ou menos aí 30% em média da primeira parcela, né? E assim subsequente. Fora a possibilidade de valorização da própria cultura. Tá ok? Então, em posse aqui, só mais uma de questão aqui de formalização mesmo, né? Registrado e assinado, enfim, é tudo processo burocrático, tá? Acho que não faz muito sentido a gente, eu narrar isso aqui para vocês, tá ok? Aqui eu digo para vocês, resumidamente, o que nós fazemos. O que a plataforma da Agropermuta, em parceria com a Edmond, faz. É uma parceria exclusiva que nós trouxemos isso para o mercado, desenvolvemos esse produto na média de 12 meses, né, e foi validado e agora a gente conseguiu sair com isso. Então a plataforma ela faz toda a gestão das garantias e o monitoramento da safra, tá? Então tem um dashboard com a verificação dinâmica, inteligente, enfim, eu consigo monitorar toda a produção a qual ele diz produzir. Porque a gente tem dois cenários, a gente tem o cenário do produtor, que é um produtor de fato, e a gente tem o cenário do produtor que diz que é produtor, né? Então ele tem uma terra e de repente não, tem uma terra lá, eu sou produtor e tem, às vezes, lá 1 hectare de milho, né? E aí já acaba não sendo um produtor aí de fato para que possa entrar no programa Edmond Agro. Então a gente tem a gestão digital das garantias. Uma coisa muito importante é o fato do cliente ficar livre de qualquer tipo de indexador, tá? Então os principais aí, CDI e o IPCA, então ele vai estar livre disso. O que diga-se de passagem é muito bom no atual cenário aí de insegurança, né? Algo muito importante que a gente tem que trazer para o mercado é o ESG, né? O ESG que ele vem sendo muito falado, né? E a gente passando isso aqui para o português, né? Que é o ambiental, social e governança. Então isso vai totalmente de encontro aí a ideia de energia renovável, né? Ao que diz respeito aí ao nosso mercado. Então isso vai muito de encontro. Então, quando a gente entra aqui para falar sobre IREC, sobre crédito de carbono, sobre crédito verde, a gente tem um produtor a qual, quando ele vai pleitear algo no mercado financeiro, com instituição financeira pública ou privada, o fato de ser um produtor verde, né, que você consegue apresentar com crédito de carbono, isso te dá um selo verde, isso faz com que o produtor tenha as taxas mais baixas do mercado. Então, se você está competindo ali, se você está buscando algo em torno de 5 a 6, você vai encontrar 3,5, 4. Né? Então, isso hoje já é uma lei, vamos assim dizer, pelo Banco Central. Então, você consegue pleitear isso em qualquer banco, seja instituição pública ou privada. Enfim, aqui falando um pouquinho mais sobre ESG, essa apresentação aqui, não diria nenhuma palestra, mas é mais uma apresentação, conhecimento desse produto, né? Eu tenho certeza aí que o pessoal da FRG vai compartilhar com todos, né? É muito importante ter isso daqui, para que você possa entender um pouquinho mais sobre ESG, o que seria crédito de carbono, IREC, tá? Então, fica o convite aqui para vocês. Apenas 3 parcelas anuais, né, voltando aí ao ponto que eu tinha dito um pouquinho antes, né, então o fluxo de caixa positivo é algo que a gente não tem hoje em nenhuma linha de mercado. Então, quando a gente entra para o agronegócio, muito menos. Mas aí você me fala, poxa, Ricardo, mas no agronegócio a gente tem linhas subsidiadas, tem o Inovagro, tem o Pronamp, mas qual que é a diferença? Né? Nesse segmento, com essa possibilidade de pagamento via CPR financeira, você não tem exposição bancária. Então, você não entra, é uma operação que ela não entra no Bacen, por ser uma operação de barter, uma operação de permuta. Então, o que o produtor mais se preocupa é sobre
é sobre a exposição dele com o Banco Central e a exposição de crédito. Por quê? Porque ele está preocupado com o custeio da lavoura. Então, quando você tem o produtor que ele continua com o crédito que ele tem hoje para custeio de lavoura, né, que ele não vai se expor a diminuir isso, para ele é ótimo. Então, você não expõe ele ao Banco Central, né, para que diminua o crédito de custeio da lavoura, você dá uma possibilidade de pagamento com soja, milho, algodão, arroz, café. Então você dá uma possibilidade de pagamento para ele, onde a primeira parcela vem com 12 meses, fluxo de caixa positivo, possibilidade de valorização da soja, do milho, enfim, da cultura que seja. A gente tem um histórico de valorização de soja, que se a gente puxar o histórico aí de um ano mais ou menos, a soja saiu de 90, 96 reais a saca para 160 reais. E a estimativa é que até o final do ano ela chega a 200 reais. Então, vamos dar esse exemplo, que até o final do ano, essa estimativa de 200 reais, vamos dar esse exemplo de que iniciou hoje, fechamos o contrato hoje a 160 reais, certo? Fechou esse contrato, quando você vai fazer o primeiro pagamento, a soja valorizou a 200. Então, o que teoricamente você teria que vender hoje 1.000 sacas de soja para me pagar determinado valor, com a soja valorizando a 200, você teria que vender 800, teria que vender 700. Então a rentabilidade, porque a sua produção vai continuar exatamente a mesma. A diferença vai estar no que você vai vender para poder me pagar. Então a valorização da soja hoje, se a gente for somar a valorização com o pagamento com o fluxo de caixa positivo, primeira parcela para 12 meses, a gente está falando de algo aí em torno de 30% a 40% do pagamento da primeira parcela. Então, assim, hoje não existe um financiamento no mercado a qual você fecha um contrato e diga, ó, na primeira parcela eu vou ter um desconto de 30%. Não existe isso no mercado hoje. Então, a gente está trazendo essa novidade no que diz respeito a agronegócio, para que, de fato, fica até um convite, para que, de fato, todos aí venham a pensar. Ontem a gente estava discutindo aqui no painel, falando sobre maior rentabilidade, como que eu posso rentabilizar, como que eu posso mudar o meu negócio, como que eu posso mudar o meu público, onde eu posso atuar, né? Então, assim, quando a gente fala de agronegócio, é algo que é uma possibilidade que você não consegue enxergar o fim, sabe? Você vê, sabe aquele cenário, aquele campo verde. Eu estava conversando com o Jackson ontem, ele estava até falando a respeito disso. Então, você enxerga aquele campo verde que você não consegue ver o fim, né? A gente sabe que aqui o Rio de Janeiro não é o principal produtor aí de soja, milho, grãos de forma geral, mas se a gente for olhar para agronegócio, eu tenho certeza que muitos senhores aqui têm operação até fora aqui do Rio de Janeiro, né? E no que diz respeito ao agronegócio, você não fica limitado. Então, se a gente começar a olhar e pensar um pouco fora da caixa, a gente começa a ver possibilidades. Então, fica esse convite aqui. Falando um pouco sobre garantia, a documentação necessária aí, né? Então, o valor fixo da parcela, é dividido em 3 parcelas o valor total, permite a liquidação em saca e dinheiro e não só, na verdade, permite a liquidação em dinheiro e não somente em saca. Por quê? Existe aquela diferença que eu estava falando para vocês sobre CPR física e CPR financeira, né? Então, o nosso produto, nós trabalhamos via CPR financeira, tá? Então, é estipulado o determinado valor e isso independe de safra. Vamos colocar que ele tem uma quebra de safra. Então, daqui 6 meses ele tem que colher a safra dele. E deu uma quebra de safra. Choveu muito, enfim, não conseguiu colher o que ele precisava colher e deu uma quebra de safra. Eu ainda tenho tempo para safrinha, né? O cara normalmente coloca milho, o cara coloca algodão, volta com soja e vice-versa, enfim. Então, você dá uma possibilidade e você não quebra o produtor. E uma coisa bastante importante também é que a CPR financeira é registrada na B3, tá? Na Bolsa. E os documentos para cadastro, foi aquilo que eu disse para vocês, né? A gente está falando sobre RG, CPF, o comprovante de residência e a matrícula. Nós temos que, uma outra coisa bastante importante, que eu falo aqui no próximo slide, é sobre o valor da garantia. Como que eu estipulo a garantia? A garantia, se eu tenho um projeto de 100 mil reais, a garantia que o produtor tem que me dar é uma garantia de 130 mil. Ou seja, a garantia de 130%. Tá? E, Ricardo, como que vocês pegam essa garantia? Como que é estipulada essa garantia? A garantia nós fazemos
na verdade nós fazemos a garantia através do local onde ele vai me dar a safra. Vamos dar um exemplo aqui. Ele precisa me pagar com 1.000 sacas de soja. Vamos usar exatamente o mesmo número. Dessas 1.000 sacas de soja, qual que é o espaço que eu consigo produzir 1.000 sacas de soja? 2 hectares. Beleza, se em 2 hectares eu consigo produzir 1.000 sacas de soja, vai ser exatamente o que ele vai me dar como garantia. Depende, a gente está no mundo de uma fazenda onde ele tem 3.000 hectares. Eu estou exemplificando, tá, gente? Não leve em conta os números, e sim o que eu tô querendo trazer para vocês. Então, assim, eu não tomo a fazenda dele como um todo em garantia, tá? Eu pego exatamente o lugar de produção dele. Então, se para essa operação eu tenho 1.000, eu estou usando saca de soja, mas a gente pode levar isso para outros segmentos, tá? Como cana-de-açúcar, como café, cana-de-açúcar, café, arroz, soja, milho, algodão, soja, milho e algodão, exato. Tá? A gente pode detalhar um pouquinho melhor, eu vou estar aqui hoje o dia inteiro, a gente pode falar um pouco mais a respeito, detalhar, enfim, porque daqui a pouco eu vou receber uma plaquinha do PC, não estou querendo fazer isso não. Tá bom? Então, fluxo de caixa livre por 12 meses, foi o que a gente falou já aqui anteriormente, né? Então, hoje nenhum tipo de financiamento você vai conseguir trazer isso, principalmente no agronegócio e não há desembolso, né? Então, isso é de fato muito importante. As parcelas são fixas, eu não tenho nenhum tipo de reajuste. Uma vez nós fechamos o projeto hoje, esse projeto custou R$1,5 milhão, ele vai ser dividido em 3 parcelas de 500 mil, não tem nenhum tipo de reajuste. Ah, Ricardo, mas você falou sobre valorização da soja e de repente o cara pode pagar um pouco menos. O boleto de R$500 mil será exatamente o mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é a valorização da soja dele. Para ele chegar naqueles R$500 mil, ele vai precisar vender menos soja, baseado na valorização. Tá ok? Fica livre do indexador de CDI, IPCA, né, e etc. Que é muito importante. E a gente finalizando aqui, eu tenho até um QR Code aqui, que fica o convite para vocês aí. Eu espero que sejamos conhecidos aqui por muitos de vocês já, né, não só como pessoa, né, na figura das pessoas, mas sim como empresa, né, o que a Edmond veio se propor a fazer no mercado. Né, eu sei que hoje a gente está num cenário onde distribuidores nascem todos os dias, da mesma forma que nascem integradores todos os dias. Mas um distribuidor que nasce com foco em tecnologia, com foco em desenvolvimento, com foco no integrador, né, em solução para o mercado, escalonamento de vendas, eu tenho certeza que são poucos. Né? Então, quando a gente fala aí sobre tecnologia, meios de pagamento e um aplicativo para que você possa ter um escalonamento de vendas, a gente fala diretamente com a Edmond. Então, fica o convite para vocês aí, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais a respeito de nós, né? Saber o que nós fazemos, qual que é a proposta da Edmond para o mercado. Tá? Eu acho que isso é muito importante saber um pouquinho a respeito de proposta, né? de propósito mesmo, como que a gente quer trabalhar e o que a gente trouxe de diferencial para o mercado. Tá bom? Gente, não vou tomar muito tempo de vocês não. Eu acho que finalizou meu tempo aí também, né, PC? E muito obrigado aí pela atenção de todos. Eu estou aqui à disposição hoje o dia inteiro. Então, se tiverem alguma dúvida e quiserem falar alguma coisa a respeito, a gente está aqui à disposição. Tá bom? Obrigado, gente. Nosso muito obrigado, Ricardo Saraiva da Edmond. Obrigado pelas explanações. Daqui a pouco você volta para cá também naquele nosso bate-papo final, ok?